tema da mensagem de hoje é fiel até mesmo em um mundo infiel. Repita comigo: eu serei fiel, em um mundo infiel. Acompanhe no quadro Daniel capítulo 1, versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, filho de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos: quem trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem reais, dos príncipes, jovens, e quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendimentos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia. E que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber: a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Como ser fiel em um mundo tão infiel, com tanta barbaridade? Quando refletimos, amados, sobre os homens do passado, aí então começamos a perguntar: o que ajudou esses homens a permanecer fiel a Deus com todas aquelas circunstâncias? Ao estudar o livro de Daniel, ao meditar nas suas palavras, nós encontramos um homem aqui que foi fiel em meio àquele governo, àquele mundo infiel, e trazendo para os dias de hoje um mundo mais infiel ainda. A Bíblia diz que Daniel foi levado para a Babilônia no ano 607 a.C., aproximadamente quando ele era jovem. Daniel tinha mais ou menos de 17 para 18 anos, quando ele foi levado para a Babilônia. E ele foi levado como escravo. E como era a Babilônia, pastor? A Babilônia era uma das cidades mais avançadas e evoluídas da época, conhecido pelos seus jardins suspensos. Uma cidade muito bonita. Era uma grande metrópole da época. Era a cidade em que se dominava muitos lugares, né? Principalmente porque muitos iam lá para ver o que eles tinham de melhor na parte da agricultura, principalmente na parte da jardinagem, por os babilônicos que criaram vários tipos de jardins que hoje você vê pelo mundo. Nasceu dessa tradição babilônica. E isso caracterizava-se, sabe, a sua imoralidade. Nós sabemos que tudo que eles faziam, eles tinham um duplo sentido. Eles eram muito imorais, eles eram muito idólatras, eles eram um povo que não se dobrava a Deus, a não ser ao Deus da idolatria, e era um povo muito voltado para o ocultismo, para o espiritismo. Na verdade, era uma cidade sanguinária, um lugar que se matava pessoas, que jogava na cova dos leões. Mas como a Bíblia descreve então este homem que era fiel em um mundo infiel? A Bíblia diz que o seu nome era Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses príncipes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Repita: nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.
Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Repita, ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa alguma. Preste atenção, amado. Nós temos a oportunidade de ser fiel ou infiel, isso em todas as áreas. Mas hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus, sobre a graça do Senhor. Ser fiel a Deus é não se corromper com as coisas que nos é mostrado. Não é verdade? Nós temos a oportunidade de dizer, olha, vou fazer isso porque isso é correto, ou a mesma coisa, vou fazer porque ninguém está vendo, é errado, mas todo mundo faz. Não é assim que as pessoas querem justificar? Quer justificar porque outro faz, porque outro tocou, porque outro avançou, porque outro fez. Mas nós sabemos que salvação é individual, consequentemente, bênção de Deus, proteção de Deus, graça de Deus, também é individual. Amém? Daniel entendeu, amado, junto com mais 3 amigos, que ele estava naquela terra, mas ele não participava de lá. Nós precisamos saber que o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor nos retirou do mundo e nos colocou na tua presença. Continuamos ainda neste mundo, moramos ainda neste mundo, mas não participamos dele. Amém? Este mundo já nos faz mais não tem nada que nos agrada a este mundo. É muito natural você ir numa festa, às vezes da família, e de repente o ambiente começa a ficar meio, promíscuo, começa a ficar meio pesado, e você diz assim, poxa, no passado eu gostava tanto disso aqui, mas o que eu estou fazendo aqui agora? Já não é mais ambiente para nós, porque o Espírito Santo nos escolheu para que nós pudéssemos ser fiel a Deus, num mundo que até mesmo as pessoas acham normal a infidelidade. Primeiro, o que é fidelidade e como se reflete? Se reflete, amado, na exatidão em cumprir com os nossos compromissos. Preste atenção. Toda vez que eu me tornar excelente naquilo que eu quero cumprir como compromisso, isso faz com que eu seja fiel. E fidelidade cabe em todos os lugares. É no trabalho, é na escola, é na igreja, é com seus líderes, é na sua célula, amém? É com a sua namorada, sua corte, sua esposa, seu marido, seja lá quem for. Aonde você for, quando você fizer com excelência, automaticamente você está sendo fiel. Porque você poderia quebrar algum bloqueio ali e atravessar, mas quando nós preferimos, ser fiel com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor, por mais que você faça lá na tua casa, você está fazendo para Deus, porque nós somos vistos como fiéis diante do Senhor. Também é ser constante naquilo que nos é emprestado, naquilo que nos é dado, naquilo que se empreende. Toda vez que eu estou ligado a fazer alguma coisa, e o que eu faço por excelência, o que eu procuro fazer, eu faço com o melhor, eu me torno fiel. Daniel, amado, ele estava numa terra longínqua, ele estava num lugar muito distante, ele estava no meio de um povo idólatra, mas tudo que lhe era mandado fazer, como ele estava lá como escravo, ele fazia com excelência. A ponto do rei Dario escolher dentre 120 presidentes, escolheu ele para ser um dos principais. E por isso, como ele fazia tudo em excelência, era muito natural o levantar do diabo, Quando nós não queremos falhar naquilo que nós prometemos, Deus tem para nós um tempo de fidelidade. Quando você é colocado para fazer uma função e faz com excelência, Deus te vê como um homem, como uma mulher fiel. Amém? Fiel é aquele que sabe que tudo que faz com excelência e faz de bom coração. Isso é a fidelidade que chegou na tua casa, é a fidelidade que chegou na tua vida. Às vezes nós ficamos pensando, será até que ponto eu sou fiel? Será que eu sou fiel em tudo mesmo? É simples, é você analisar e perceber se aquilo que você faz com excelência. Então, se você faz com excelência, você está fazendo com fidelidade. Talvez tenha alguém que faça melhor do que você, talvez tenha alguém que faz de uma excelência muito mais elevada que a sua, mas dentro das suas condições, dentro daquilo que você sabe fazer, esse é o teu melhor.
Às vezes aquele que faz melhor do que você, nem sempre para Deus ele está sendo totalmente fiel. Porque ele tem muita excelência para fazer, porém ele faz de qualquer jeito. E mesmo de qualquer jeito, às vezes é melhor do que a nossa, não é assim? Mas Deus conhece o nosso coração. Sabe, irmão? Segundo, o que fez Daniel um homem fiel? Primeiro, ele tomou decisões firmes em seu coração. Uma coisa nós devemos ter certeza daquilo que nós queremos e o preço que nós iremos pagar por aquilo que queremos. Ele propôs não se contaminar. A ordem do rei era buscar aqueles jovens, ensinar a língua dos caldeus, ensinar para eles todo o regime que acontecia naquela cidade da Babilônia, e aí então, 3 anos depois, comendo da comida do rei, eles pudessem se apresentar ao rei para serem então servos do rei. Daniel, quando viu que todas aquelas comidas eram comidas oferecidas, eram manjares do rei, ele disse assim para o copeiro: olha, eu gostaria de fazer um pedido. Ele disse: qual? Eu não gostaria de comer nada disso. Ele disse: mas essas são as melhores iguarias que o reino tem. Ele diz: mas isso não é bom para mim. Eu gostaria apenas de comer legumes e coisas naturais. O rei disse: mas se daqui 3 anos você emagrecer, talvez, ou você ficar... Porque naquela época ser gordinho era moda, viu, irmãos? Ser magro não era top, não. Top era ser um pouquinho mais fortinho, mais rechuchudo. Hoje é que criaram essa moda que logo já está acabando. Então, ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu como durante 21 dias, são 3 anos que eu vou ficar aqui. Durante 21 dias, se eu não tiver corado da maneira que o rei gostaria que eu tivesse, então a gente suspende tudo isso que eu te pedi e eu como as iguarias do rei. E aí então eles fizeram essa aliança, por isso o jejum de Daniel é de 21 dias, amém? 21 dias depois, ele foi até lá, Daniel estava corado, estava bonito, estava forte, e aí então, amado, ele se propôs a fazer o que estava no coração de Deus. Daniel 1:8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Muitos outros poderiam dizer: ah não, isso aqui é o melhor da terra. Amado, às vezes o melhor da terra não é o melhor de Deus. Ele sabia que aquilo não era bênção, que aquilo era oferecido, que aquilo não traria de maneira nenhuma, sabe, bênção para ele e quebraria a sua fidelidade. Às vezes você vem para a casa de Deus, sabe, você sente a presença do Senhor, você está lá na tua célula, você é tocado, você é curado, você é abençoado, mas porque Ele oferece algumas iguarias que não provêm de Deus, sabe, o que nós somos roubados é quando nós aceitamos e dizemos assim: mas ninguém está vendo, é só uma fugidinha. O Senhor, Ele nos faz fiel quando tudo que nós fazemos, independente se alguém está enxergando ou não, nós fazemos porque Ele e os olhos dele estão sobre toda a terra, amém? A vontade, amado, tem que ter muito a ver em viver com fidelidade. Isso é uma opção, amém? Tem pessoas que optou a não comer carne, né? Eles não comem nada de carne, só come legumes. É uma opção, sim ou não? Eu quero ser vegetariano. Esta é uma opção. Em algum momento ele pode até comer carne, colar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, de repente ele viu, né, uma picanha e quis fazer o jejum do açaí, né, açaí que eu como, de repente ele caiu nisso. Ele pecou? Diante do seu propósito, sim, diante de Deus, não. Porque a pior coisa é quando a gente faz um propósito e no meio do caminho a gente quebra esse propósito, porque alguém insistiu, porque alguém disse: ah, não tem nada a ver. Você pode até retomar e continuar, mas vai chegar um momento que você vai lembrar que em algum momento lá atrás você fraquejou. Uma coisa é você fracassar por você não suportar a tentação, outra coisa é você fracassar para fazer a vontade de alguém. Sabe, amados, um outro jovem que foi muito abençoado e fiel a Deus foi José. Quando José foi diante do rei Faraó para interpretar o sonho, todos diziam: quando chegar diante de Faraó, você se prostra diante dele, porque é natural que todos se prostrem. Isso é uma reverência ao rei. E José disse: eu não vou me prostrar diante de ninguém, eu só me prostro diante do meu Deus. Mas você vai morrer, se esse for meu fim, assim será, mas eu não vou me prostrar. E quando ele chegou diante de Faraó, todos falavam: se prostra, ele de cabeça erguida, ele continuou falando com o rei.
E alguém dizia: por que você está fazendo isso, José? Você vai morrer. E Faraó só ficou olhando, disse: por que você não se prostra, rapaz? Se todos fazem isso, ele diz: porque o único ao qual eu vou me prostrar é o meu Deus. Ele poderia morrer naquela hora, mas morria fiel. E Faraó então repreende a todos e diz assim: está diante de mim uma pessoa que não fica me bajulando. Está diante de mim um homem que não fica querendo, sabe, bajular, desculpa a expressão chula que eu vou usar, fica puxando o saco. Esse realmente sabe o que quer e com certeza ele vai saber interpretar o meu sonho. Sabe, irmãos, nós não precisamos bajular a ninguém. Aquilo que é correto dentro do seu conceito, aquilo que você se propôs a fazer para Deus e fazer com excelência, ser fiel até a morte, porque o Senhor lhe dará a coroa da vida. Amém? Isso indica que a nossa vontade tem que ser fortalecida no Senhor. Se eu tenho certeza que eu estou agradando ao Senhor, que eu quero fazer para Deus, como Daniel tinha essa certeza, sabe? Amado, nós precisamos entender que aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Deus vai nos honrar. Talvez você se propôs fazer um jejum e está muito difícil esse jejum, vai até o fim. Não quebre por causa de um dia, por causa de 2 ou por causa de algumas horas. Aquilo que você se propôs em fazer ao teu coração, a aliança que você fez na terra, a Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu. A aliança que você ligou aqui, amado, ainda só você e Deus, e se propôs a fazer, você tenha certeza que Ele aceitou. E se Ele aceitou, Ele vai cumprir. No momento Ele vai fazer. Pastores, e aquilo que eu estou pedindo, se não for da vontade de Deus? Mas mesmo assim Ele não vai rejeitar o seu jejum. Ele vai te trazer uma outra proporção, mas que você não vai ficar na mão. Amém? Não se conformou com a Babilônia. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Eu estava conversando com um jovem essa semana, e eu fiquei assim, falei: meu Deus, como eu tô passado, né? Os anos passam e a gente, às vezes, por mais que lê, que acompanha, a gente não está no meio para saber exatamente. E a gente conversando sobre pessoas do mundo, sobre jovens, sobre moças. Esse jovem falou: pastor, você sabia que hoje já tem algumas baladas que já tem até quarto? Eu falei: quarto? Para que quarto? Ele diz: pastor, porque esses quartos é onde não só tem drogas, como os próprios rapazes já levam as moças para cometer algum tipo de ato sexual. Eu falei: então, mas é casal de namorado? Não. Às vezes passou, pegou, levou. É o que acontece, irmãos, de pessoas, de moças que às vezes ficam grávidas e não sabem nem quem é o pai. E não precisa ir muito longe. Você vê pelo Face, você vê pela televisão, garotas de 7, 8 anos com short curto, dançando funk, do lado da mãe, né? Trazendo a prostituição. É muito natural as pessoas, ao verem essas coisas, ir acostumando e dizer: mas hoje em dia é assim. Não se acostume com as coisas deste mundo. Não aceite isso. Não importa que o A, o B e o C está fazendo, às vezes são pessoas da sua casa, da tua família, está, sabe, no meio dos seus amigos. Não participe disso, porque Deus não tem aliança com esse tipo de coisa. O diabo tem vindo ultimamente, ele não tem mais máscara, ele já tirou a sua máscara, sabe? Antigamente, a gente ouvia música que tinha uma mensagem oculta, mas era uma coisa muito oculta. Aí você imaginava que a música estava dizendo isso. Hoje passam uns funk na rua, você tem que tapar o ouvido da criança, porque não tem nada oculto, é tudo explícito, não é? O tal chamado proibidão, mas não tem nada de proibido, porque está na rua, ninguém faz nada. Agora imagina, amado, como que vai ser essa geração? Não vamos longe, daqui mais 5 anos. Como que vai estar os nossos jovens daqui 5, 10 anos? Como que vai estar essas meninas, sabe, que antigamente casava virgem, e hoje em dia com 10 anos já não é mais virgem. Antigamente, muito lá atrás, né, tinha lá o namorado, o pai e a mãe sentavam no meio, mas eram casamentos que duravam. Hoje, o pai e a mãe é tão liberal que coloca a filha para dormir com o namorado, é melhor na casa do que, pelo menos, estar de olho, tá vendo?
se perdeu respeito. E eu acredito, eu tenho certeza disso, que até mesmo vocês que são jovens, que estão talvez acostumados a ver isso, não aceitam isso. Porque nós não viemos de uma cultura assim. Mas as pessoas estão sendo corrompidas. Não pense você que na Babilônia era diferente. Era igual ou pior do que nós temos vivido hoje. As pessoas se prostituíam na rua. As pessoas faziam, cada barbaridade na rua. Porque era lícito, diante do governo, fazer isso. Quando falaram para o prefeito de São Paulo, para ele proibir os pancadões na rua, sabe o que ele disse? Ele disse que nem ele, nem a turma do PT aprovava esse tipo de coisa, porque isso era cultura. Eu não falo pela música, nem pelo ritmo. Mas não pode ser cultura um negócio que proíbe, que traz certos tipos de informações que é proibido para os nossos dias. Não pode ser cultura aquilo que não deixa a dona de casa assistir a novela. Não pode ser cultura aquilo que nós temos vergonha de mostrar para os nossos filhos. Não pode ser cultura aquilo que nós sabemos que é proibido, mas que lá na rua está sendo usado, que é vender droga para criança, vender bebidas alcoólicas. E quando a polícia chega, sai todo mundo correndo. O governo, na verdade, amado, nos dias de hoje, está como na época de Nabucodonosor, estava nem aí, não estava preocupado com nada. Ele queria saber do seu poder de governo. Nós estamos vivendo em dias hoje que está exatamente assim, mas é necessário nós rompermos com o padrão do mundo. Aqui na nossa igreja nós temos o princípio de santidade. Os nossos jovens têm princípio de fazer corte, não namoro. Mas eu vejo que alguns lugares, até mesmo igrejas que sabem, criticam, falam, não tem nada a ver, nada a ver. Hoje em dia é tudo normal. Quando nós falamos hoje em dia, nós estamos dizendo, no mundo é normal. Mas quando nós falamos em padrão de santidade, não tem nada de normal. Normal é ser servo do Senhor. Normal é fazer como José fez. A esposa do seu patrão estava tentando seduzi-lo, e ele, por amor ao Senhor, por santidade ao Senhor, ele disse não. Será que em algum momento ele não foi tentado? Será que em algum momento ele não ficou excitado? Será que em algum momento ele também não quis como homem? Ele era jovem, aproximadamente 19 anos, estava na flor da idade, uma mulher muito bonita, fez todo tipo de carícia, não foi uma vez, foram várias vezes, mas ele preferiu andar em santidade e não se corromper com as coisas desse mundo. Olha a história de José, como terminou esta mulher, sendo desprezada, perdeu tudo, e como terminou José? Governador do Egito. Então, meu irmão, melhor é fazer a vontade de Deus, porque Ele sim pode nos recompensar. O diabo só vai nos trazer vergonha. O padrão desse mundo é vergonha. O padrão desse mundo é escassez, é miséria, é derrota. Esse é o padrão deste mundo. O padrão desse mundo é você ficar julgado. Mas a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito superior. 1 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio. Daniel, ele sabia o Deus ao qual ele servia. Você precisa saber o Deus ao qual você serve. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. O Deus que curou leprosos. O Deus que ressuscitou mortos. O Deus que continua até nos dias de hoje fazendo na tua vida. Então Ele não precisa provar mais nada, nem para mim, nem para você. Mas nós precisamos entender que servi-lo da melhor condição, com excelência, é o melhor investimento, é a melhor opção. Amém, irmãos? Eu servi Satanás durante muitos anos da minha vida e não sabia que era Satanás. Achava que eram espíritos de luz. Fiquei muitos anos dentro do candomblé, até o dia que o Senhor me chamou. Passei muita situação difícil, questionava porque eu não queria ser crente, né? Primeira coisa que a pessoa fala, não quero virar crente. Tem aversão a isso. Eu no começo, quando eu me converti, a pessoa perguntava, você é crente? Eu falava, não, sou evangélico. E hoje, pastor, hoje eu falo, eu sou crente, sou evangélico, sou servo de Deus, sou fanático por Jesus, amém? Por Ele eu morro. Eu não estou mais importando o que as pessoas vão pensar, porque o meu padrão não é o do mundo, o meu padrão é estar em santidade e comunhão com o Senhor.
Sabe, irmão, nós não devemos nos envergonhar do Senhor, porque o Senhor disse que aquele dia, aqueles que se envergonharem dele, também ele se envergonhará diante do Pai. Daniel havia feito da sua oração o seu estilo de vida. Preste atenção, uma pessoa que tem prática de orar e coloca a oração como uma prática na tua vida, é uma pessoa que está sempre sensível ao Espírito e sempre está pronto para ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Tudo que nós fizermos, nós orarmos, tudo que a gente fizer, apresentar ao Senhor em oração, dificilmente você cairá, dificilmente você vai dar mancada, dificilmente a coisa vai sair errado. Sabe por quê? Porque no momento da oração, Deus ele vai te conduzir. Pastor, mas eu ainda não tenho experiência de ouvir ao Senhor. Preste atenção, amado. Mas você tem a experiência de ser fiel a Ele. E quando você é fiel ao Senhor, Deus é fiel contigo. Amém? Nós precisamos fazer da nossa oração uma atitude. Daniel 6,10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Quando ele percebeu que os seus amigos, os 119, porque eram 120 ao todo, ele fazia parte dos 119 que fazia parte do governo do rei Dario, fizeram uma lei contra ele, porque sabia que 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Então fizeram uma lei, dizendo o seguinte: que ninguém poderia se prostrar diante de nenhum Deus e nada de qualquer coisa se não fosse diante do rei. E aí pegaram Daniel neste ponto, quando ele adorava ao Senhor. E aí Daniel, quando ele viu aquela lei, ele disse: não, se eu tenho o costume de orar ao meu Senhor, nada vai impedir, nem mesmo o padrão deste mundo, ainda que seja uma lei. O rei Dario era muito amigo dele, mas ele sabia que o melhor amigo dele era Deus, antes mesmo do rei. Sabe, irmãos? Às vezes a pessoa vai dizer: se você me ama, larga Jesus. Se você me ama, então para de ir para a igreja. Se você me ama, então escolhe eu ou a igreja. A pessoa não fala eu ou Deus, fala a igreja, Eu ou a igreja. Tenha certeza, com todas as palavras, diga: eu escolho o Senhor, porque você não pode me salvar. Vários relacionamentos que foram confrontados com essa situação, que a pessoa disse isso, o servo de Deus ou a serva do Senhor diz: eu prefiro ficar com o Senhor. Até hoje nenhum deles foi embora, porque é só um momento de confronto. Sabe por quê, irmãos? Porque se você ficar com alguém e abandonar o Senhor hoje, amanhã quando você quiser voltar para o Senhor, ele vai dizer: não, eu não falei para você que era eu, a igreja. Saiba de uma coisa, não tenha medo, porque se não for para ser teu ou para ser tua, não adianta você escolher da maneira errada. Não adianta você se colocar no padrão deste mundo. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender que fiel é aquele que deseja ser. Ponto 3. O que devemos fazer para sermos fiéis? Primeiro, tomar a decisão de ser, claro, fiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, você não é fiel a mais nada. Se você não for fiel a Deus, você não é fiel ao teu filho, você não é fiel à tua esposa, você não é fiel ao seu trabalho, sabe? É depender da ajuda de Deus para tudo. Quando eu dependo da graça do Senhor e da ajuda do Senhor, você pode ter certeza que Ele não vai te deixar na mão. É seguir o conselho que está escrito em Hebreus 12:1, que diz assim: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe? O autor disse assim: nós estamos rodeados de testemunhos, nós estamos rodeados da bênção do Senhor, e quando nós decidimos ser fiel a Deus, amado, a bênção do Senhor e a graça do Senhor te acompanha. Nós precisamos deixar todo o embaraço. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe alguma situação na tua vida que é enrolado, é embaraçado, Deus não está nesse negócio. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: essa pessoa é o que? É teu esposo, teu namorado? Não, é um rolo meu. Eu disse: então não é bênção não, irmã. Não, pastor, rolo é modo de dizer. Não, você já vê isso como rolo, como não é bênção.
É alguma coisa que parece que é, mas não é. Aonde que Deus está nesse negócio? Ela disse, não, mas gosto, vou ficar, é assim. Final da história, ficou enrolada, casou, não deu 2 meses, separou. O marido deu uma surra na coitada, voltou para casa toda quebrada, e um dia veio para mim orar, pastor, bem que o senhor falou. Eu falei, então, era melhor vir inteira, né, do que quebrada. Falei para você não disse que era rolo? Rolo é rolo, filho. Já viu, parece que aqui em Diadema tem uma feira chamada Feira do Rolo. Só tem coisa roubada, coisa estragada, coisa velha, não é? O nome já diz tudo, é rolo. Pergunta pro seu irmão que está do outro lado, você não tem nenhum rolo não, né, irmão? Se tiver, desenrola esse manto aí, porque olha, Deus quer tratar contigo. Preste atenção, Deus nunca vai abençoar nenhum rolo seu, porque Deus é Deus de dar a bênção por inteiro e não pela metade. Amém? Coloque os seus desejos e os seus olhos no Senhor Jesus. Já estou terminando. Jesus, quando Ele governa a nossa vida, o que vem para nós é paz, prosperidade, plenitude e saúde. Amém? Aí nós podemos falar o que para o nosso irmão? Shalom. Quando você deseja shalom, é porque você vive paz. Mais alto. Paz. Prosperidade, plenitude e saúde. Quando você diz, seu irmão, shalom, você está dizendo tudo isso para ele. E ele responde para você, shalom. Então nós vamos viver o shalom de Deus. Nós vamos viver a plenitude do Senhor, a paz, a prosperidade, sabe? O tumulto, a tribulação pode até chegar na tua vida essa semana, mas não vai dar um dia inteiro, porque na virada da noite Deus muda a tua história, porque você vive a paz, você vive a prosperidade. Pastor, eu estou apertado hoje. Conta o dia e a hora, porque esse aperto vai embora, porque nós estamos no ano da oportunidade. Deus vai te dar oportunidade para vencer. Tudo aquilo que nós passamos como servo de Deus, como fiéis ao Senhor, é apenas para moldar o nosso caráter, porque o que Deus tem para você, ninguém te toma. Amém? Podemos viver uma vida fiel em meio ao mundo infiel. Paulo declarou o segredo que está em Filipenses 4,13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer que pode prosperar, pode comprar, pode vender, mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz assim, eu posso passar frio, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar todo tipo de provação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele diz, não importa o que eu venha passar, eu vou conseguir passar por cima de tudo isso, porque o Senhor é quem me dá força. O Senhor está comigo, eu sou fiel a Ele e Ele é fiel comigo. Amém, irmãos? Então você pode passar qualquer coisa e saiba que o resultado disso é a sua vitória. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.